Para a montagem de adega, quais são os melhores whiskies para você começar a montar a sua adega e, enfim, aos poucos evoluindo? Acho que é importante você começar a pensar que assim, é uma bebida que ela tem 40% de teor alcoólico, então se você não está acostumado a tomar, é bom você começar pelos blends. Vamos lá, os blends são as portas de entrada, são a porta de entrada de todos os tomadores de whisky, desde sempre. Então, de repente, é legal você pegar uns whiskies mais de entrada. Você também pode pegar, por exemplo, os blends 12 anos, como por exemplo um Old Parr. Old Parr, ele tem algumas notas que me lembram cravo, especiarias. Você pode pegar de repente um mais esfumaçado, por exemplo, como um Black Label, que eu acho que ele tem aí essas notas mais esfumaçadas, porque na composição dele tem um pouco ali de whiskies turfados, né? Uma composição pequena, mas você tem essa sensação mais esfumaçada. Você pode pegar um também que tem um belo custo-benefício, Ballantines, 12 anos, tem o Dewars também, 12 anos. Então acho que é legal você passar por esses whiskies aí quando você está começando a tomar, porque eu acho que é importante você ir evoluindo aí o seu paladar também, o seu olfato, experimentando aos poucos. Começa tomando ali, de repente, se você achar que puro está muito forte, pô, então tá bom, dilui um pouco de água. Eu prefiro colocar uma pedra de gelo que vai baixar a temperatura e vai diluir água, e aí você vai sentir menos, na verdade, dos aromas e sabores, mas talvez para quem está começando seja uma boa opção para você ir se acostumando até você entender o que essa bebida pode te oferecer ali de complexidade em aromas e sabores. Outra dica interessante pô, já tomei esses blends de entrada, qual seria o próximo passo? E de repente você nem precisa esperar tanto, mas é interessante você ter junto, por exemplo, um single malt, como por exemplo um Singleton 12 anos. Por quê? O Singleton 12 anos, além de ele ter um preço bem acessível, ele é feito só de cevada maltada, diferente de whiskies que tem blend na sua mistura. Esses que eu mostrei, Old Parr, o Black, enfim, o Ballantines 12 anos, eles são uma mistura de grãos de cevada maltada com outros tipos de grão, sendo que o Singleton ele é feito só de cevada maltada, então ele é um pouco mais intenso, um pouco mais complexo nos aromas e sabores. Você tem um pouco de diferença ali, mas você precisa também ter treinado um pouco já o seu paladar para você entender um pouco, ter essa percepção na hora que você tomar os dois. E outra coisa interessante também é vocês tomarem, ter no seu bar bourbon. Qual que todo mundo sempre gosta de ter no bar? Jack Daniels. Ah, Jack Daniels é Tennessee Whiskey, Carlos, não é bourbon. As mesmas regras que para fazer um bourbon são usadas na produção do Tennessee Whiskey. A parte de filtragem, blá blá blá, final que dá diferença. Cara, isso é só basicamente uma questão até de marketing, de ser só do estado de Tennessee, o Jack Daniels, mas não importa. Uma coisa que vocês têm que prestar mais atenção do que isso é que, por exemplo, para ser classificado como um bourbon, por exemplo, as regras americanas, a legislação americana permite que você tem que ter, na verdade, 51% de milho na sua composição e depois outros grãos, assim como o Tennessee Whiskey. E você não tem idade mínima de envelhecimento. Você tem que pegar barris virgens de carvalho, não precisa ser barril virgem americano, pode ser qualquer tipo de barril virgem, desde que seja de carvalho, e deixar envelhecendo. Só que você não tem idade mínima. Diferente, por exemplo, de um single malt, que você tem que ter no mínimo 3 anos de envelhecimento para ser considerado um whisky, você não tem isso na legislação dos whiskies americanos, bourbons. Então, uma dica que eu dou é, se você está começando, por exemplo, você pode pegar, por exemplo, um bourbon que esteja escrito aqui na frente Straight Bourbon. Então, por exemplo, isso daqui é um Kentucky Straight Bourbon. Ele é feito no estado de Kentucky, é um Jim Beam de rótulo branco, só que quando vem escrito Straight Bourbon, significa que tem no mínimo 2 anos de maturação aqui. Então você já tem aí uma garantia que ele foi pelo menos 2 anos ali maturado, você não está pegando uísque muito novo. E se você quiser uma coisa um pouco mais complexa, por exemplo, tem dois aqui que eu vou mostrar para vocês, que eu acho que é interessante de ter no bar de vocês, que primeiro, Buffalo Trace, eu acho ele fenomenal, ele está numa média aí de R$ 144, 150, vale muito a pena você ter esse bourbon, ele tem uma qualidade muito boa
para você ter no seu bar. E também o Maker's Mark, que a diferença dele é que a composição dele, ao invés de você ter centeio, você tem trigo na mistura. Isso deixa ele muito mais macio, muito menos picante, então ele tem uma pegada mais sutil no seu paladar. Não que sejam sutis, porque a gente está falando de um whisky que tem 45% de teor alcoólico, então é mais elevado. Se você pegar, por exemplo, o Jim Beam rótulo branco tem 40%, enfim. Mas eu acho que é isso. Você tendo esses whiskies aí inicialmente na sua adega, você já pode ter uma ideia aí de percepção tanto de single malt, de blended whisky e de bourbon. Faltou um aqui, faltou o blended malt. Blended malt, por exemplo, poderia ser um Green Label, um Shackleton, por exemplo. Qual que é a diferença dele para o blended whisky? O blended malt ele só tem a mistura ali de whisky single malt dentro dele, então ele também é um pouco mais complexo que um blended whisky, por exemplo. São coisas que você vai aprendendo ao longo do tempo, que você vai montando o seu bar e na sequência a gente vai vendo aí outras bebidas mais interessantes, mais complexas para você experimentar, ok? Não adianta querer queimar largada, sair já provando coisa muito complexa, vamos devagar. É o que eu faço sempre aqui no canal, passo para o pessoal as dicas aos poucos, para ter o prazer de você ver o desenvolvimento do seu paladar, do seu olfato e você aproveitar cada vez mais essa bebida no dia a dia, ser realmente um hobby, um prazer para você ter, ok? Quebre suas garrafas de Slantivar e quem quiser pode seguir também os grupos de promoção, tem um link na bio, na página de entrada tem um link lá, você clica, lá você tem a lojinha do mapa, onde vocês podem comprar a bebida de vocês com os links que eu solto aqui e eu ganho comissão por isso. Assim, vocês me ajudam a manter o meu canal, mas vocês não pagam um centavo a mais por isso, entendeu? Eu só ganho comissão, mas sem vocês pagarem nada a mais. E lá vocês também entram nos grupos de promoção, onde todos os dias eu solto os melhores preços para vocês poderem comprar os whiskies. Também dou uma descrição pequena das bebidas lá para vocês se orientarem na hora das compras, ok? Um abraço.